No início desse ano a gente lançou aquele livro, o e-book, na verdade, perdão, o Trilhando Teorias Conspiratórias, né? E o Mr. Way até brinca com a gente com uma certa prepotência de achar que todo mundo que ouve o podcast leu o e-book. E no certo sentido, a gente acaba referenciando certas coisas como se fossem favas contadas. E aí, dessa vez, a gente quer deixar um pouco mais claras as diferenças aqui entre o que as pessoas leram e o que a gente fala aqui, tá? São coisas diferentes. Lá tem mais informação que aqui. Não é jabá. É só para falar que talvez quem já leu o e-book tenha algumas informações que a gente vai falar aqui um pouco hoje, tá? Então eu preciso hoje falar sobre uma parte do que está acontecendo por aí afora. Especificamente, a gente vai falar um pouco de Israel. Porque é importante, na nossa visão é importante. Tem muita coisa acontecendo. A gente precisa definir, primeiro ponto, tá? A gente precisa definir como tratar a questão de teorias conspiratórias de maneira correta, tá? E no mínimo, para quem não leu o livro, por que isso tem esse nome? A gente discutiu bastante durante a nossa pauta forçada aí que a gente teve, se esse tema especificamente seria bem compreendido, não no sentido de vocês entenderem ou não, mas no sentido de não ser mal entendido, tá? Não é que a gente queira aceitação, né? É deixar claro que nós temos um ponto de vista, e esses pontos de vista que vocês encontram aqui geralmente pelo nosso podcast são coisas às vezes fluídas, tá? Você não vê a gente torcendo geralmente com muita força para alguma coisa ou para outra. Isso faz com que a gente não tenha muito sucesso em termos de audiência, né? Não tem como Saindo da Bolha ter muita audiência, simplesmente por isso, tá? É muito difícil você encontrar a gente bancando história com muita força. A gente não faz cheerleading, não tem pompom na nossa mão, tá? Isso não tem. E eu acho que vai ficar claro conforme esse episódio vai rodar, tá? Vai dar para todo mundo ver claramente esse posicionamento nosso, tá? Então, é isso. Vamos falar basicamente sobre teorias conspiratórias e nós vamos falar especificamente sobre Israel hoje, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. E lasqueira, hoje vai ser bom. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Muito bom, hoje eu vou fazer diferente, vou começar o nosso programa com jabá. Por que eu vou começar o programa jabá? Porque às vezes o programa fica mais comprido e o pessoal não vê o jabá no fim. Olha que malandro. Muito bem, e por que eu vou começar com o jabá? Por que eu não vou deixar para o fim? Porque o jabá nesse período vai ser muito, muito importante pra gente, tá? A gente vai lembrar para vocês que vocês podem acompanhar a gente no nosso site, que vocês podem acompanhar a gente no YouTube por enquanto, e que dá também para acompanhar a gente pelo Rumble, tá? Sempre a gente pede, por favor, dá um likezinho, comentário e um joinha lá, é isso? É o likezinho, comentário e o sininho, isso, para seguir a gente nessas plataformas. A gente está presente também no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Lembrando que nós somos o Saindo da Bolha, um podcast cabeça direita, limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. A gente vai pedir também hoje, no nosso jabá, com muita sinceridade, o famoso Pix, que pode ser de 1, 2, 5, 10 milhões de reais. Lembrando que pingado não é seco. Ou que vocês deem uma passadinha. Na verdade, se vocês derem uma passadinha lá na nossa loja, lá na loja Saindo da Bolha, www.lojasaindodabolha.com.br, vai ter várias maneiras de vocês acompanharem a gente contribuindo. Pode ser pelo Pix, pode ser pelo Apoia-se, pode ser comprando mercadorias, pode ser por meio de contratação do serviço de VPN da ExpressVPN, tá tudo lá, estão todas as opções, tá? A mais rápida, mais imediata, mais eficiente e que vai ajudar a gente a repor aí o nosso prejuízo que a gente teve recentemente é o famoso Pix, tá? Então, se der para ajudar, a gente agradece uma barbaridade, certo? O que mais então? Falamos de Pix, falamos de loja, e falar que nós estamos chegando aí para
em breve, muito em breve, fazer o pré-lançamento do nosso novo e-book, que é o Manual do Guerrilheiro Anti-Woke. Tá ficando muito legal, viu, gente? E ainda mais com esse monte de história nova surgindo no horizonte, a gente teve que reescrever vários capítulos dele. Tá ótimo? Vamos pra frente então. Vamos lá, vida que segue. Muito bem. A gente costumava falar muito nos episódios antigos, vamos começar do começo, e eu acho que esse é especialmente importante, tá? Teoria conspiratória, resumidamente, o que é na nossa vida? Teoria conspiratória não é aquilo que os outros dizem que é. Teoria conspiratória, que inclusive a gente usa no nosso e-book como definição, são situações, são um conjunto de fatos, são histórias em que você tem o direito de questionar para saber se a narrativa oficial ou uma das narrativas, porque às vezes tem dois lados, tá? E pedem para a gente se encaixar em um dos dois lados. Se isso é válido ou não é válido. E se você questionar, geralmente a narrativa oficial, o que vai acontecer? O pessoal vai falar que é teoria conspiratória. Como é que surgiu o nome da teoria conspiratória? Surgiu na época da morte do Kennedy. Tinha a narrativa oficial de que era um cara lá, um lobo solitário, que foi lá, deu um pipoco no ex-presidente, e o pessoal estava chegando às conclusões que muito proximamente hoje estão, de que, na verdade, isso tinha uma carona de serviço interno, tá? Serviço interno chamado CIA, mais máfia. E o pessoal das agências de inteligência americana não gostaram nada disso, e aí eles passaram a pressionar por meio dos contatos que eles tinham da imprensa para que essa história abafasse e que a narrativa oficial do lobo solitário pegasse, tá? Batam firme nessa história do lobo solitário, batam nisso. E aí, quando pessoas falarem que não sei não, existem algumas lacunas que devem ser estudadas, vocês vão falar que isso é teoria conspiratória. Então, a expressão teoria conspiratória é recente, tá? Recente que eu digo nos anos 60, não é uma coisa que sempre existiu, uma expressão como café, tá? É uma coisa que sempre esteve no vocabulário das pessoas. É uma construção, assim como hoje se fala misgendering, é uma coisa que aconteceu aí a partir dos anos 60. Muito bem. Sabendo como surgiu, já dá para entender quando e por que ela é usada. Ou seja, quando se quer jogar uma cortina de fumaça dentro de um questionamento de uma determinada narrativa. Então, sei lá, se eu sair da bolha, toda história que é considerada teoria conspiratória é válida? Não, tem muita situação que não, até porque tem dois tipos de pessoa muito comuns no mundo, que são os malucos e são os sem vergonhas, né? Os malucos, por exemplo, encontram espaço, porque eles podem falar qualquer coisa, e aí você entra no mesmo caldo da teoria conspiratória válida com uma teoria conspiratória inválida. Eu acho que quem matou o Kennedy foram os incas venusianos que a gente usou outro dia lá no Space, tá? Não é. Então não adianta a gente também falar, poxa, tudo que for estranho pode ser uma narrativa nova. Não, porque não tem sentido, não tem objetivo, não tem uma série de pré-requisitos que a gente coloca lá no livro para que essa teoria conspiratória seja considerada válida, tá? Segundo ponto, além dos malucos que eu falei, tem os sem vergonhas, tem os cafajestes. E esses cafajestes também tem em grande quantidade. E como é que funciona essa história das teorias conspiratórias dos cafajestes? Eu vou dar um exemplo aqui. Não sei se vocês assistiram, mas a gente colocou um vídeo no YouTube, no Rumble, no Twitter, de um cara chamado Michael Benz, tá? O Michael Benz, ele é um ex-funcionário dos sistemas de inteligência americano. Muito bem. Qual que é a pegada dele? Qual é a acusação com relação ao Michael Benz? O Michael Benz, ele aparece sempre que existe alguma coisa atrapalhando a administração federal. E aí ele lança uma série de histórias verdadeiras, mas que são menos importantes e desviam a atenção daquilo que deveria ser percebido. Por exemplo, está tendo um esquema de corrupção na administração Biden. Ele vai aparecer com histórias verdadeiras sobre como o Deep State bloqueou as comunicações no Twitter. E as pessoas vão ficar, nossa, olha que absurdo, e o que esse cara está trazendo, isso é muito interessante, e é mesmo. E aí, se você conseguir fazer um volume bom com essa história paralela, você tira a atenção da história que deveria ser principal,
tá? A acusação que se faz normalmente com o Michael Benz é que esse é o papel dele. Ele tira foco de grandes acusações relacionadas ao governo, ao Deep State, etc. e tal, para jogar outras válidas, verdadeiras, mas de menor importância ou com foco diferente. Por isso a gente usa o material dele, tá? Porque o material dele é verdadeiro. Ele pega a história que vai dar certo, que você vai acompanhar e fala, porra, faz sentido. Ele pode gerar comprovações, ele entrega o recibo tudo bonitinho, mas não é o foco principal. Então vale a pena acompanhar. É a mesma coisa que a gente faz, por exemplo, quando a gente pega um canal de esquerda no YouTube para descobrir coisas do Partido Democrata. A gente, longe de ser socialista, mas ali no canal dos caras que são socialistas, que odeiam o miolo do Partido Democrata, vulgo Hillary e Obama, você vai descobrir coisas interessantes. Então, vale a pena acompanhar a extrema esquerda, vale acompanhar o Michael Benz, tá? É isso aí. Poxa, mas coisa enrolada, né? Então, não é tudo conspiração. Não, é aí que tá. Existem duas formas de pensar teorias conspiratórias. Uma é como teoricamente querem, ou alguém quer que você pense. Do tipo, você tem uma ideia determinada e o cara fala, imagina, isso é teoria conspiratória. Num papo entre duas pessoas, tá? Um sujeito chega pra você e fala que isso aí é teoria conspiratória, kkk, né? E você meio que descarta isso, porque conscientemente você não quer fazer papel de bobo diante da sociedade com certas histórias que pra você, até pra você, são um tiro muito longo, tá? Mas talvez não devesse. Caso clássico. Questionar, por exemplo, determinadas ações do Estado com relação à Covid. Isso foi muito forte. Você poderia ter as suas opiniões, mas a grande massa das pessoas tinha opiniões diferentes. E quando você pensava num determinado direcionamento, você via que o pessoal caía de pau forte, né? Covid é Covid, né? Ela é uma coisa, a Covid ela passa uma pessoa para outra, infecta, e se o cara tiver muito ruim de saúde, ela mata. Mas o que a gente está falando aqui é as ações do Estado com relação à Covid. Essa é a mistura que era feita. Ah, você não acredita na Covid? Não tem nada a ver. Eu não aceito, sei lá, por exemplo, uso de máscara, eu não aceito lockdown, sei lá, X. Não é Covid. Todo o resto, vamos assim, que não tem nada a ver com a Covid, é passível de discussão, porque foram políticas de Estado. Máscara, lockdown, distanciamento social, vacina, obrigatoriedade de vacina, passaporte vacinal, tracking de celular, tudo isso não é Covid. E, gente, são decisões humanas que vão ser acatadas ou não, de acordo com o mood da população, certo? Então, é a história mais velha do mundo, né? Como é que conseguiram, então, fazer com que todo esse monte de histórias alcançasse e impactasse bilhões de pessoas para obedecerem determinadas políticas? Primeiro, claro, a gente sabe, é velho, medo, né? Segundo, como? Apelo ao bom coração. Eu não quero matar meu vovozinho, logo eu vou fazer tal coisa. O medo e o apelo ao bom coração permitiu uma das maiores covardias que eu tenho notícia na história da civilização recente, que é, por exemplo, conseguir fazer pais forçarem os filhos, entregar seus filhos pequenininhos, acima de meses, conforme dependendo do país, a uma substância experimental na época, né? E é um experimento? Bom, teve muita briga por uso da palavra experimento, mas hoje mesmo a gente publicou lá um trecho de um contrato, que é o contrato padrão da Pfizer com os países, tá? A gente já tinha visto da Albânia, não tinha lá muita certeza se era verdadeiro, mas a gente olhou agora, apareceu o contrato da África do Sul, e é basicamente igualzinho, tá? Muda alguma coisa. O que diz desse contrato? Que tá lá no Twitter, a gente botou o trechinho. Item 5.5, reconhecimento do comprador. O comprador reconhece que vacina e os materiais relacionados à vacina e seus componentes e materiais constituintes estão sendo rapidamente desenvolvidos devido às circunstâncias de emergência da pandemia da Covid-19 e continuarão a ser estudados após o fornecimento da vacina ao comprador, país, nos termos desse contrato. O comprador, de novo, o país, reconhece ainda que os efeitos a longo prazo e eficácia da vacina não são atualmente conhecidos e que pode haver efeitos adversos da vacina que não são atualmente conhecidos. Além disso, de maneira aplicável, o comprador reconhece que o produto não será serializado. Ou seja, o que eles estavam falando na época da venda, a gente não sabe nem se ela é segura, nem se é eficiente. Que era o discurso absolutamente básico na oferta da vacina. Elas são eficientes
e são seguras. Os contratos estavam dizendo basicamente o quê? Não sabemos. A gente não tem a menor ideia nem que é eficiente, nem se é seguro, tá? E aí a gente foi vendo todas as etapas acontecendo bem na nossa frente. Primeiro, não vai ter Pfizer, não sei se vocês lembram dessa, porque precisa ter transporte a temperatura muito baixa, questão logística muito complicada. Olha, gente, criança não, porque não foi testada em criança, daqui a pouco, e aí a criançada já entrou na fila, vamos lá, aquela coisa... Ou, não, gente, não vai precisar de novas doses. Não, precisa sim, tá? Então nem vou me alongar, porque vocês conhecem toda essa história de desmentidos que as próprias autoridades fizeram para justificar as campanhas, inclusive a tentativa de fazer com que aquilo lá fosse obrigatório. Aí o sujeito pensa, caramba, essa história tá mudando o tempo todo, né? Só isso. Ele estranha que a história muda demais. Aqui precisava, não precisava, podia, mas não podia, não podia usar máscara, depois tinha que usar máscara. Ele questiona, natural, né? Ele não quer saber do Fórum Econômico Mundial, de grandes complôs internacionais, Klaus Schwab, o cacete, ele não quer saber nada disso. Ele só acha estranho que tudo mudou muito durante o tempo. Se a pessoa questiona, né, para uma terceira, ou fala, o que vai acontecer? Vou falar para ela que, isso é teoria conspiratória. E muitas vezes ela acaba aceitando isso. Então aí acaba tendo um problema. Se você aceita, vamos dizer assim, desmontar o seu pensamento lógico, que está funcionando lá muito bem, porque alguém te falou que isso é teoria conspiratória, nós temos um problema, né? Porque ela está tomando a decisão, essa pessoa que está se bloqueando, ela está tomando a decisão de não se importar mais com o assunto que pode ser importante a partir de um argumento que não é argumento, né? Ferrou, né? É teoria conspiratória. Bom, então não. Então não quero mais pensar nesse assunto. Mas se ela para e pensa, pode ser que seja errado, pode ser que seja estranho, pode ser que seja jogo de influência, mesmo que não responda, não tenha como responder as perguntas, aí nós estamos num caminho que a gente chamaria de despertar, né? Quanto mais pessoas não se importarem em questionar, mais chance nós temos de conseguir aí espaço de liberdade para a gente. Veja, a resposta à questão pode ser lícita, não é isso? Errar é humano, totalmente, pode ser incompetência, aconteceu tal coisa, fizemos um lockdown porque a gente achou e errou, e que coisa, né? Não precisa ser obrigatoriamente por maldade. Vamos supor, o remédio X está fazendo mal para as pessoas porque ele teve um problema de fabricação. Não quer dizer que o anticristo, sei lá o que, queria que os diabéticos morressem. Não, aconteceu, teve um problema de fabricação, morreu um monte de gente. É um horror, mas é um erro, né? Isso aconteceu, inclusive, algumas vezes na vida. É a velha história lá da Navalha de Ockham, né? Geralmente a explicação mais simples tende a ser verdade, né? Tô sentado na beira do lago, ouço um barulho de casco batendo no chão, chegando perto de mim e falo, será que é uma zebra ou um cavalo? Deve ser um cavalo, né? Nem sempre há intenções negativas em tudo. Às vezes é incompetência de fato. O governo X está, destruindo a economia porque é de fato incompetente e não porque tem intenções de destruir a economia. Isso pode acontecer. Mas isso não impede de falar, caramba, hein? Quanta incompetência. Será que não tem algo por trás disso? Direito total. É seu direito pensar. E aquele que tenta fechar essa brecha sua, racional, para a realidade, aí sim, eu não tenho dúvida, essa pessoa que está tentando brecar o seu racional, conscientemente ou não, porque isso pode ser, está fazendo indiretamente um trabalho da turma que a gente chama lá de cima. Manter todo mundo quietinho, obediente, cada vez mais de maneira descarada, como vocês podem perceber. Tudo isso, até agora, nós passamos aí praticamente 20 minutos para chegar no nosso exemplo. E é um exemplo duro porque envolve o nosso coração, para quem tem coração. Falar sobre barbárie e ter eventualmente que dar um passo para o lado para ver as coisas de outro ângulo é complicado, porque a gente não gosta da barbárie, a gente não aceita o sofrimento. Mas nós vamos repisar a questão aqui do Israel com Hamas. Nessa história toda tem 3 coisas que vocês podem chamar talvez de absurdos, que me fazem, pessoalmente, questionar o que é que está acontecendo, e eu vou colocar uma pulga eventualmente atrás da orelha de vocês, se vocês me permitirem. Todo mundo sabe que nem tudo é o que parece. Essa é velha,
não é isso? Todo mundo sabe que nós não temos noção do que acontece lá no topo, como é que é o jogo de poder lá em cima, porque nós somos formigas, nós somos peãozada, e essa também é velha e conhecida nossa. Então, partindo de duas afirmações absolutamente tranquilas, permitam-me errar, tá? Permitam-me pensar e errar, separar a variável, mexer e chegar eventualmente lá na frente à mesma conclusão que qualquer outra pessoa que nem pensou, que aceitou a informação como veio. Justo? Tá, então vamos lá. Eu vou separar 3 tópicos que não fazem sentido, tá? Ou, no mínimo, são muito esquisitos, na minha visão. E reitero, não tenho nenhuma conclusão a respeito. Nós vamos terminar isso aqui sem nenhuma conclusão a respeito. Estou te dando spoiler já. Primeiro ponto. No período pandêmico, Israel sempre foi um exemplo utilizado pela mídia de como deveria ser o mundo em relação à vacinação. Israel sempre teve um passo adiante. Se fosse a gente tivesse aqui na segunda dose, eles já estavam indo para o booster. Quando a gente estava entrando no período booster, eles já estavam falando de reforço de booster. Eles estavam sempre lá na frente. Só que Israel teve uma característica muito peculiar. Ela foi literalmente um campo de teste da Pfizer. Vários estudos de questionamento, inclusive, surgiram a partir de Israel, tá? Praticamente tudo que se distribuiu foi Pfizer lá em Israel. Sem medo de ser feliz falar isso, tá? Eles estavam tocando Pfizer loucamente para dentro de Israel, com muita pressão do Estado, diga-se de passagem. E eu poderia chutar aqui que o programa lá só não foi ainda mais, aspas, eficiente por causa dos ortodoxos de lá. Então, se você acha bacana, eu não acho. E como é que aconteceu? Aconteceu porque no período lá estava o primeiro-ministro atual, o Netanyahu, perdão. Nada disso teria acontecido se ele não quisesse. Quer dizer que ele forçou essa situação? Não sei. Mas se ele não quisesse, não aconteceria, certo? Entenda a diferença. Isso é muito importante. Então, nós estamos sendo acostumados a ser sabatinados de tal forma que a gente acaba se sabatinando sozinho e eliminando certos pensamentos. Mas é muito diferente dizer que ele queria de ele deixou acontecer. Confere? Muito bem. Então não existe uma acusação própria, existe uma figura que poderia ter impedido ou não. Muito bem. Agora vamos para o próximo passo, dia 7 de outubro. Já falamos disso, mas vamos resumir nosso estranhamento. A gente sabe que o Egito avisou com antecedência, a gente sabe que o serviço de inteligência de Israel é fantástico e não é só um canal de inteligência que eles têm. Tem muito dado importante que a gente acabou não vendo, né? Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Ninguém sabia de nada, certo? Ah, nossa, que surpresa, entraram, invadiram, mataram todo mundo. Tá, ninguém sabia de nada. Mas horas depois, Israel já começou a bombardear com precisão os locais onde estavam os líderes do Hamas. Mas então, peraí. Ou você não sabe, ou você sabe. Ou você não sabe onde ele está, ou não sabe o que ele faz. Faz sentido para vocês? Não é estranho falar que eu não sei de nada, mas horas depois eu sei exatamente, inclusive, onde o cara tá? Olha, se faz sentido para vocês, fantástico. Para mim, essa conta não fecha. E isso quer dizer, então, para mim, que eles sabiam que ia acontecer? Não sei. Não quer dizer isso. Quer dizer que tem coisas que ainda não foram suficientemente explicadas e que talvez um dia sejam. Ou a gente talvez não saiba nunca. Questionar isso não tem absolutamente nada a ver com deixar de lado, passar pano pro horror feito. Absolutamente nada, zero. E isso que é preocupante, porque eu não sei quanto a vocês, mas eu não gosto que questione meu caráter com base em falácia. Ah, você está dizendo isso porque... Não, muito pelo contrário. Você pode ver que nós temos um programa sobre antissemitismo descendo sarrafo há muitos anos, tá? Nosso podcast tem 4 anos, tem muito tempo. Então, você está tentando culpar Israel? Não, também não tô. Não, senhor. Barbárie não tem desculpa e acabou. E, aliás, esse vai ser o terceiro ponto mais pra frente. Mas é estranho, tá? Tudo que aconteceu, o tempo que se levou para mobilização de tropas, algumas cidades com 5, 6, 7 horas de atraso, muita coisa aconteceu que ainda não tem nenhuma justificativa boa, tá?
Ah, mas se eu sair da bolha, pode ser que essa justificativa apareça depois, por isso que agora não faz sentido mostrar fraqueza no meio da guerra. Isso sim faz enorme sentido. Mas e se não acontecer? Então, o que a gente faz? A gente tem que manter a luz acesa dessa pergunta. Enquanto não responderem, não desliga a luz, tá? Enquanto não há informação com credibilidade, qualquer dúvida é uma coisa lícita, é uma situação lícita, tá? Será que existe um grupo tentando boicotar a própria existência de Israel e do povo judeu? Pode parecer absurdo, né? Pode não ser tão absurdo assim, visto que a gente já viu historicamente em relação ao povo judeu, né? E no próprio momento presente com o que está acontecendo, a gente está vendo de antissemitismo por aí afora. Será que foi uma mancada proposital só para poder dar poder de força de resposta com um preço amargo? Entregaram algumas vidas literalmente sendo despedaçadas, milhares de israelitas que foram usados como boi de piranha? Horror? Pode ser. É horrível, mas cuidado para não julgar os outros pelo seu caráter. Você jamais faria uma coisa dessa. Mas tem muito psicopata no comando do mundo, tá? É muito mais do que a gente imagina. Ou será que foi só uma mancada estratégica mesmo? Pode ser sim, por que não, tá? O ponto é não fechar a porta para questionamento enquanto não houver resposta aos questionamentos. Mas permitam então manter essas aspas, teorias conspiratórias em aberto enquanto isso, tá? Tá lá na nossa caixinha. Porque quem me diz que eu não posso acreditar em conspiração não entende absolutamente nada da história da humanidade. Terceiro ponto, o papel do Hamas. Como é que estão chamando o Hamas agora? Resistência, confere, não é isso? Pois é. O que o Hamas fez? Hamas foi ótimo. Matou, degolou, estuprou, fez coisas medonhas. Mas o mais importante, para mim, os caras filmaram, registraram fotograficamente, por vídeo, tudo com requintes de crueldade. Fotografaram, registraram cada momento. Pega um caso específico que para mim é uma coisa hedionda. Eles entraram numa casa lá num kibbutz, tinha uma senhora, eles exigiram essa senhora dela acessar a conta dela no Facebook e mataram a senhora, filmando ela, fazendo uma live no próprio Facebook dela. A família dela viu a morte da avó, da tia, por meio da conta da própria mulher, tá? Isso é o requinte do requinte da crueldade. Pensa o seguinte, qual a função disso? Meter medo? Na boa? Não, sinto muito. Israel não tem medo do Hamas, não é medo. Eles sabem que eles são um estorvo, eles sabem que eles são complicados, eles sabem que vai dar problema, mas medo não. A população tem medo do Hamas? Não, eu não diria que a população tem medo do Hamas. Qual seria a função? Mostrar que são vítimas? Não, isso aí seria uma incoerência gigantesca. E no mundo normal, esse conjunto de ações bárbaras transformaria Israel em vítima e o Hamas em um bando de loucos, certo? Pois é. Então, para quê? Qual a função desse negócio todo? Insuflar mais? Ofender mais? Gerar mais ódio? Possivelmente. Porque o Hamas quer gerar mais ódio sem contrapartida dos seus apoiadores. Reparem, com tudo que tem, com tudo isso que a gente falou, com toda essa barbárie registrada digitalmente, os apoiadores, parte deles está fingindo que não aconteceu nada até agora, e parte dos que não fingem vendem essa história toda como se fosse justificável. Logo, não é uma questão de angariar simpatia, né? Pois ela não se mostrou na prática, né? Isso é bastante óbvio, independente do que eles fizeram, e também não é para o público interno por alguma razão, porque para eles, para o público interno, tanto faz, tá? Se tivesse matado, cortado em 10, 50, botado fogo, não botado fogo, não teria diferença nenhuma, haveria apoio de qualquer forma. Então não é para o público interno, e certamente não é para meter medo. Israel não está com medo do Hamas em função do que aconteceu. Isso não está acontecendo mesmo. Então temos dois grupos. Um que pode ter permitido, ou não, né, tá? Que o mal acontecesse, que nós estamos falando de Israel dentro dessa teoria, e outro que registra o mal com requintes de crueldade.
E se nesse meio do caminho, um grupo que nós não somos capazes de identificar estiver jogando dos dois lados, com um único objetivo? Qual? Não sei, meus amigos. Mas, por favor, não levem a mal. Nosso papel aqui é tentar entender variáveis que não fazem sentido e tentar buscar alguma explicação. E nós não estamos achando. E, por enquanto, kkk, teoria conspiratória. Temos dois grupos trabalhando, aparentemente, paralelamente, com um objetivo comum. No conjunto de coisas malucas que aconteceram durante todo esse período, essa é uma possibilidade. Se isso vai se comprovar no futuro, não vai se comprovar no futuro, tanto faz. Eu não tenho vergonha absolutamente nenhuma de sentar aqui e conversar minhas dúvidas com vocês. Ah, nossa, eu fiquei realmente ofendido com o seu senador porque ele acha que... Não, eu não acho. Eu acho que teorias conspiratórias não podem ser descartadas enquanto houver falta de informação. Essas informações que geram essas dúvidas lícitas, não, dúvida nunca é ilícita, tá, gente? A não ser que você tenha uma comprovação de caráter perfeita, tá? Jamais haveria no mundo um grupo de pessoas capaz de fazer uma coisa dessa. Vocês acreditam numa coisa dessa? Que não tem gente ruim no mundo capaz de tentar fazer com que dois blocos entrem em confronto entre si? Muito fácil, tá? Então, qual que é o nosso pedido? Deixem-nos conspirar, por favor. E, por favor, nunca, jamais deixem que as pessoas digam que as suas teorias conspiratórias são sem sentido, a não ser que elas argumentem. Beleza? É isso que a gente queria conversar com vocês. Por isso que a gente estava louquinho para falar de teoria conspiratória hoje, tá bom? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para entrar no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente pelo Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para seguir a gente pelo YouTube. Mãozinha lá, sininho, like, comentário. Pede também, por favor, para vocês não esquecerem de contar para seus amigos, fazer o famoso boca a boca sarado, dizendo que o Saindo da Bolha é um podcast cabeça direita, limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e quem diz o que a gente não pode pensar. Pede também, por favor, para não esquecer mesmo, olha, do coração do nosso Pix. 1, 2, 3, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou R$1 por episódio, que ajuda pra caramba. Ou então passa lá na nossa lojinha, tá? www.lojasaindabolha.com.br. É isso aí, pessoal. Chegando aí próximo fim de semana. Um grande abraço para vocês. Aí a gente volta com os nossos tweets da semana. Uma vez por semana voltamos à nossa carga plena. Grande abraço para vocês. Muita paz, muita tranquilidade. Fiquem todos muito, mas super bem. Saindo da Bolha.